Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 23. Vou ler a partir do verso 24. A Bíblia diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontecia? Piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, o Evangelho de Mateus coloca que ela dizia consigo mesmo isso: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Verso 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Se você não conhece o texto nem começa com a história da mulher. O texto começa com uma outra história. A Bíblia fala que Jesus ele chega a um vilarejo ali da Galileia, ali do norte de Israel, chamado Cafarnaum. E ele é recebido ali do barco, ele chega ali do mar da Galileia, e ele é recebido por uma pessoa muito importante, uma celebridade local, Jairo, um dos chefes ali da sinagoga, uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa ali no topo ali daquela pirâmide social. Provavelmente quando Jairo ele andava, ele era acompanhado de muita gente. Só que Jairo não chega ali em condições normais de temperatura e pressão, ele chega desesperado, porque a sua filha de 12 anos estava enferma e estava literalmente com uma enfermidade que ocasionou a sua morte momentos depois. E ele, desesperado porque a sua filha pequena estava enferma, ele se prostra diante de Jesus e pede para Jesus ir lá na casa dele fazer um milagre, curar a sua filha. E a Bíblia fala que Jesus vai até onde Jairo morava, onde a sua filha estava, e ele passa por Cafarnaum. Se você já teve oportunidade de ver as ruínas de Cafarnaum, as ruas lá são extremamente estreitas. Nós já estivemos lá algumas vezes, você dá para ver ali que passava na rua pouco mais aí de 3 pessoas juntos, tamanho que era as ruelas ali no meio daquele vilarejo. E a Bíblia fala que tinha uma multidão ali, então a movimentação era extremamente difícil. Para que Jesus se movimentasse ali, era algo difícil para uma pessoa normal, quanto mais para uma mulher que sofria 12 anos com hemorragia, provavelmente anêmica, provavelmente fraca. Nesse contexto que a Bíblia começa a contar a história daquela mulher.
Uma mulher que há 12 anos padecera daquela enfermidade. Porque eu acredito que Jesus curou a mulher no meio de um outro milagre. Se você conhece a história de Jairo, a Bíblia fala que Jesus gasta um tempo ali curando a mulher do fluxo de sangue, e por fim a filha de Jairo morre. Mas Jesus, ele não desiste, porque o que é o fim para o homem não necessariamente é o fim para Deus. A morte, que é o fim da humanidade, Jesus, ele foi além da morte e venceu a morte de uma vez por todas. A Bíblia fala que ainda depois de receber a notícia que a filha de Jairo tinha morrido, Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Mas por que Jesus curou a mulher enquanto ele estava indo para a casa de Jairo para ressuscitar a sua filha? Jairo, como uma celebridade, uma pessoa conhecida naquela região, provavelmente estava muito bem acompanhado. A multidão estava ali em volta de Jesus também, porque ele curava. Muitos queriam estar perto dele, muitos queriam ouvir a sua mensagem. Segundo a lei de Moisés, uma mulher que padecera daquela condição era uma mulher considerada impura. Ela não podia conviver naquela sociedade, porque todo aquele que ela tocasse seria necessariamente também impuro. Uma condição como aquela, para os padrões da lei, dava margem para a separação. Então provavelmente, se ela fora casada, o marido provavelmente tinha a deixado, porque o marido não podia tocar nela. Aquela mulher, para conviver em sociedade, ou para ir perto daquela comunidade, daquela sociedade, segundo a lei, ela teria que fazer o que o leproso também tinha que fazer, aqueles que eram impuros. Ela teria que gritar pelo menos 2 vezes, em alto e bom som, para que as pessoas ouvissem que ela era impura. Ela tinha que dizer: impura, impura, porque ninguém podia tocar nela. Ela não podia tocar em ninguém sem o consentimento da pessoa, porque ela o tornaria impuro. Aquela mulher, porque Cafarnaum era um vilarejo pequeno, provavelmente ela era conhecida ali na região. E segundo as preconcepções religiosas, alguém impuro, alguém enfermo, de certo é porque mereceu, de certo é porque fez alguma coisa errada. Aquela mulher era considerada impura, aquela mulher era rotulada por muitos como errada, como pecadora. E a Bíblia fala que depois de muita ousadia, muita fé, ela toca em Jesus. Ela se arriscou muito para fazer isso, pensa, porque se alguém descobrisse ela podia ser apedrejada ali. Tão fraca, arriscando a própria vida, ela passa despercebida e ela toca em Jesus e pum, ela é curada. Ela sente em seu corpo que ela foi curada. E a Bíblia fala que Jesus para tudo. No meio daquele empurra, ele diz: alguém me tocou. Os discípulos, que a gente, se acompanhar os evangelhos, a gente percebe que eles demoravam um pouco para cair a ficha, para entender o que estava acontecendo. Eles dizem: Senhor, mas está todo mundo te tocando, e o Senhor está perguntando quem te tocou. Foi diferente, porque de mim saiu o poder. E a Bíblia fala que Jesus passa alguns instantes perguntando: quem me tocou, quem me tocou? Tem um evangelho que coloca que quando a mulher não conseguia mais se esconder, de certo Jesus olhou para ela, porque Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus não estava perguntando porque ele tinha dúvida quem tocou. Jesus estava perguntando porque ele tinha um propósito. Ele queria cumprir um propósito. Quando todos olham para ela, a mulher revela e conta toda a sua história. Os 12 anos que ela estava enferma, como ela foi rejeitada, como ela foi envergonhada, como ela gastou tudo o que tinha, e em vez de melhorar, ela piorava, mas também como ela ouviu falar de Jesus, e como ela ouviu dizer que ele curava, e como ela pensava consigo mesma, e ela dizia consigo mesma, que se tão somente ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria completamente curada. E a Bíblia fala que Jesus olha para ela para que todos ouvissem.
para que todos que rotulavam ela como impura, para que todos que rotulavam ela como pecadora, para que todos que marginalizavam ela daquela sociedade pudessem ver e pudessem escutar. Ele diz assim, ó: filha, há 12 anos as pessoas te chamam de impura, de pecadora, de alguém que não tem fé, que fez algo errado, mas para mim, eu te digo, você é minha filha. Para todos que diziam que você não tinha fé, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja livre do seu sofrimento. Sabe por que Jesus curou ela no meio da história de Jairo? Não porque Jesus calculou errado, porque Jesus jamais calcula errado. Jesus jamais perde o controle. O caminho de Deus, ele é perfeito. Ele tem um propósito para cada ação que ele toma. Sabe por quê? Eu só lembro lá de Isaías 61:7. No lugar da sua vergonha, te darei dupla honra. No lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Lá no lugar que você foi envergonhado, talvez é na sua saúde, no seu corpo, talvez é lá no seu trabalho, lá na sua família, que você está passando vergonha já há anos. Deixa eu te dar essa palavra: no lugar que você foi envergonhado, Deus vai te dar porção dobrada, Deus vai te dar dupla honra. Lá no lugar da afronta, que o inimigo te afrontou, você vai se alegrar, você vai se exultar através do agir do Senhor, através da herança que Ele vai te dar, e na sua terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A dupla honra que vem de Deus é lá no lugar que você foi envergonhado. A Bíblia nos ensina que muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por momentos de aflição, momentos de vergonha, mas para cada aflição Ele tem vitória, para cada vergonha Ele tem dupla honra, em nome de Jesus. Eu não posso falar dessa mulher sem mencionar a perseverança dessa mulher. Uma mulher que tinha tudo para desistir, mas ainda assim não desistiu. Todas as vezes que eu leio o texto, eu enxergo um motivo a mais. Eu já contei 8, já contei 10 motivos para que ela pudesse desistir. Ela já estava enferma há 12 anos, uma enfermidade incurável, era considerada impura pela lei, era marginalizada pela sociedade, tinha tentado de tudo, não melhorava, ao invés de melhorar, piorava. A Bíblia fala que quando ela ouve falar de Jesus, uma multidão acompanha Jesus. Ela estava anêmica, fraca, mal podia locomover, não podia se revelar para a multidão. Muita gente por muito menos já tinha desistido. Se a multidão reconhecesse ela, ela morreria ali. Pela lei, se ela tocasse na orla do manto de Jesus, e Jesus fosse só homem, Jesus ia ser considerado impuro, e Jesus poderia trazer aquela mulher a juízo. Só que Jesus não era só homem, Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus não tornou impuro, pelo contrário, quando ela tocou em Jesus, aquela que era impura foi purificada pelo Senhor, e foi curada e transformada. Diante de todas as razões que ela tinha para desistir, ela não desistiu. Para que você alcance o seu milagre, você não pode desistir. Eu costumo falar essa expressão que Jesus usa muito quando Ele fala do fim dos tempos. A Bíblia fala que o que permanecer até o fim será salvo. O agir de Deus só vem para aquele que permanece, para aquele que persevera. Hebreus 10:36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O diabo vai te dar 1000 razões para você não desistir. O diabo vai te dar 1000 razões, é só uma maneira de falar, inúmeras razões para você desistir. Mas ainda assim você tem a razão suficiente para não desistir. O Senhor prometeu que se você perseverar, se você permanecer, salvação chega na sua vida, o milagre chega em você, a cura, a sua vitória vem.
A única hipótese para o servo do Senhor não alcançar o agir de Deus, não alcançar o seu milagre, a única hipótese para o servo do Senhor ser derrotado, é se ele desistir. Por isso que o diabo vai fazer de tudo para você desistir. Vai falar que vai te destruir, vai bombardear a sua mente com aquilo que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Aquelas flechas inflamadas que eles usavam nas batalhas antigamente. Sugestões malignas, mentiras, sofismas, para que você caia na ladainha do inimigo e desista. Para que você acredite que o diabo é o ponto final para você. Como que se o diabo pudesse contra Deus? Quando o diabo fala no seu ouvido, a intenção dele não é nem fazer o que ele fala que vai fazer, porque a Bíblia fala que o diabo é um mentiroso, o diabo é enganador, o diabo é o pai da mentira. O diabo quer que você acredite nele, que aí você mesmo se para, você mesmo desiste. Mas a palavra fala tanto para nós: não desista, permaneça, persevera, porque se você permanecer, se você perseverar, você vai exercer a sua fé, através das suas ações. Você está dizendo: eu confio naquele que me prometeu, eu confio no Senhor. Se você perseverar, se você continuar, o seu milagre vai acontecer. Aquela mulher não desistiu. Diante de todas as razões que ela tinha para desistir, ela continuou, ela perseverou. Aquela mulher cria naquilo que Deus podia fazer. Ela cria na vitória que Jesus poderia dar. Ela cria na vitória plena, na vitória completa. O servo do Senhor jamais pode deixar de crer nas vitórias que Deus pode dar. ênfase nas vitórias que Deus pode dar, porque a vitória que Deus dá é diferente da vitória humana. A Bíblia fala que o servo do Senhor não é simplesmente vencedor, ele é mais do que vencedor. Esse tipo de vitória só Deus pode dar. O ser humano alcança uma medalha, uma coroa normal. O servo do Senhor alcança a coroa da vida, porque a vitória que Deus nos dá é diferente da vitória humana, é aquela que te faz ser mais do que vencedor. Depois de tantas razões para desistir, aquela mulher ainda cria que depois de 12 anos, tentando tudo, não dando certo, ao invés de melhorar, piorando, que se ela tocasse em Jesus, a sua situação seria transformada de uma vez por todas. A sua cura seria plena, a sua cura seria completa. Não deixe de crer nas vitórias que Deus pode te dar. Não deixe de crer na vitória completa. As vitórias que vêm de Deus são plenas, são completas. Lembra depois do dilúvio? Deus fez uma aliança com Noé, falou que dessa forma um dilúvio nunca mais viria sobre a face da terra. A gente vê chuva, a gente vê enchente, mas um dilúvio completo como houve, jamais houve na face da terra. Jesus ali no Calvário, ele disse: está consumado. Quando ele enfrentou a morte, ele venceu a morte de uma vez por todas. Vitória plena, vitória completa. Não deixe de crer. Quando Deus vir sobre a sua vida, quando Deus trazer a sua cura vai ser plena, completa. Nunca mais na sua família alguém vai padecer com essa enfermidade. Nunca mais na sua descendência alguém vai enfrentar essa batalha que você está enfrentando. Sabe por quê? Quando Deus trazer a vitória, é de uma vez por todas, é plena, em nome de Jesus.